Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver a questão número 4 do ENAD 2017 de Engenharia Elétrica, que trata sobre instalações elétricas. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e também que deixe o seu like, ok? Então vamos lá, vamos começar. Questão 4 do ENAD 2017, questão discursiva, que diz assim: a figura a seguir ilustra uma parte da instalação elétrica de um prédio residencial, tensão de linha 220 volts. Nela estão lançados dois circuitos, um de iluminação com carga total instalada de 1.500 voltampere e outro que alimenta uma tomada de uso específico para o chuveiro. Os condutores são de cobre com isolação de PVC e operam em temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Então aí está, né, a parte da instalação elétrica que a gente vai detalhar mais à frente. A tabela a seguir apresenta a capacidade de corrente de condutores para circuitos monofásicos ou bifásicos de acordo com a BNT NBR 5410 de 2004. Então aqui tem, né, a tabelinha, né, com a seção nominal em milímetros quadrados em função da corrente, né, da capacidade de corrente em ampere. Considere que o fator de correção de temperatura possui valor igual a 1 para a temperatura de 30 graus Celsius e que o fator de correção do número de circuitos é 1 para um circuito, 0,80 para 2 circuitos e 0,70 para 3 circuitos. Com base nas informações apresentadas, faça o que se pede nos itens a seguir. A. Calcule a seção mínima dos condutores para o circuito 2, utilizando o método de capacidade de corrente do circuito. B. Determine a seção mínima do condutor de proteção de acordo com a norma brasileira de instalações elétricas de baixa tensão, a BNT, e justifique sua resposta. Então, vamos lá. Item A. Calcule a seção mínima dos condutores para o circuito 2 utilizando o método de capacidade de corrente do circuito. Então, temos aqui o nosso, né, diagrama, né? Então, temos aqui, né, o quadro de distribuição geral, o QDG, né, que distribui, e nesse trecho aqui, né, que vai do quadro de distribuição geral até o ponto A, nós temos aí os dois circuitos, 1 e 2. A partir de lá, né, eu tenho o circuito 2, né, que vai chegar ali, né, até o ponto, que deve ser do chuveiro, 4.400 watts. Tá? Então, como ele quer a seção mínima dos condutores para o circuito 2, eu tenho que considerar, né, principalmente o trecho que vai do quadro geral até o A, né, porque aqui vai estar passando dois circuitos, um e o 2. Eu não posso simplesmente dimensionar o circuito 2 sem considerar que nesse trecho passam dois circuitos. Então, minha consideração vai ser aqui, ó, no trecho do quadro geral, né, do QDG até o ponto A, né, que considera aqui os circuitos 1 e 2. Esse dado é muito importante. Então, com base nisso, tá, primeiro eu vou verificar aqui qual é a corrente que o circuito 2 demanda, né? Então, vai ser a potência 4.400 watts dividido por 220 volts, né, que é a tensão de linha. Então, minha corrente 2 é 20 amperes, tá? 20 amperes é a corrente demandada para o circuito 2. Para encontrar, né, a relação aí conforme solicitado do método da capacidade de corrente de circuito, né, de acordo com a norma, eu vou chamar de corrente 1, 2, né, da corrente desse trecho, que vai ser a minha corrente I2, que eu já calculei, dividido pelas constantes, né, que eu vou chamar constante de correção de temperatura K de C e T, e a constante de correção, né, do circuito, que eu estou chamando de CNC, tá? Ou seja, a KCT, né, de temperatura foi dado como 1 e a KCNT, com o número de circuitos,
0,80 que eu vou considerar, porque nesse trecho eu tenho 2 circuitos. Se fosse um, seria 1, como são 2, né? Então eu vou considerar o valor dessa constante de 0,8. Substituindo os valores, I de 1, 2, né? Vai ser o 20, que é o I2, dividido por 1, que é o K da temperatura, né? Vezes o K do número de circuito, que é 0,8. Fazendo essa operação, você encontra 20 dividido por 1,08, que é o mesmo que 20 dividido por 0,8, né? Que vai me dar I de 1, 2, 25 amperes. Agora, né, de posse daquela tabela, né, que mostra a seção nominal e com relação à capacidade de corrente, eu vou observar que, né, como são 25 amperes, a seção de 1,5 milímetro quadrado demanda uma corrente de 17,5 amperes. A minha corrente é maior, 25. Então, essa não serve. Eu vou observar agora a de 2,5 milímetro quadrado, que vai me dar uma capacidade de corrente de 24 amperes. Também não serve, é menor do que a minha necessidade, que é de 25 amperes. Portanto, né, a minha seção nominal para esse circuito 2, que vai abranger, inclusive, né, o trecho do QDG até o ponto A, é de 4 milímetros quadrados, né, conforme indicado aqui, uma vez que para essa seção nominal a capacidade de corrente é de 32 amperes máxima, como a minha corrente é de 25 amperes, então está dentro aqui do permitido, tá bom? Então, com isso, o condutor com seção nominal de 4 milímetros quadrados, né, para o circuito 2, ok? Então, com isso, a gente fecha aqui o item A. Para o item B, ele pede o seguinte: determine a seção mínima do condutor de proteção de acordo com a norma brasileira de instalações elétricas de baixa tensão e justifique sua resposta. Então, vamos lá, tá? Então, ele quer o de proteção de proteção de instalações elétricas de baixa tensão. A baixa tensão está aqui, né? Com relação ao 1.500 volt-ampere, né? Então, a seção mínima do condutor de proteção, segundo a BNT, NBR 5410, deve ser igual à maior seção dos condutores que passam pelo mesmo eletroduto. Então, o raciocínio basicamente é o mesmo, né? Porque pelo trecho entre o QDG, o quadro de distribuição geral, e o ponto A, passam os circuitos 1 e 2, e a partir daqui eu separo os dois. Então, o raciocínio que não foi feito aqui para o 2, basicamente seria o mesmo aqui para o 1, né? Já que ele vai passar aqui pelos dois, então a seção, né, tem que ser de acordo com o que a gente, né, definiu aqui no trecho entre o QDG e o ponto A. Então, para o circuito 1, né, a carga de 1.500 volts-ampere, por exemplo, 127 volts, tá? A corrente seria de 1.500 dividido por 127, que dá 11,81 amperes, tá? 11,81 amperes. Se eu for considerar essa situação, tá? Considerando os fatores de correção, a corrente admissível nesse circuito seria igual a, repetindo aqui, 11,81 amperes. E aí, se eu fosse considerar essa situação, eu me encaixaria, né, aqui no primeiro caso, né, de seção nominal de 1,5 milímetro quadrado, que vai me atender até 17,5 amperes, tá? E 11,81 é menor de 17,5. Mas, né, considerando o nosso raciocínio, né, a seção mínima para os condutores do circuito 1 seria 1,5 miliamperes, ou milímetro quadrado, como eu falei, né? Porém, como os circuitos 1 e 2 partilham o mesmo eletroduto aqui, ó, nesse trecho, a seção mínima do condutor de proteção, segundo a norma citada, é de 4 milímetros quadrados. Ok? Espero que a questão tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e também que deixe o seu like. Eu agradeço pela sua participação, convidando você para os próximos vídeos. Então, até lá!